L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala galera, tudo bom com vocês? Boa noite. Aqui é o meu canal no YouTube. No YouTube sem vídeo. Eu acho que eu vi o Christian Dunker almoçando do meu lado essa semana, mas eu achei também que era um sósia. A minha grande amiga Laura mandou eu pedir pra ele, gente falar a palavra YouTube e ver qual que era a resposta dele. Ia ser o teste, assim, um ótimo teste. Mas bom, e aí galera do Spotify, do Apple Cast, não sei, Google Cast, não sei como é que é o nome dos outros rolês, eu só sei Spotify. Sou muito cadelinha do Spotify. Deixa eu botar o microfone aqui que eu tô mandando um áudio do WhatsApp gigante pra vocês, então por isso eu tenho que deixar o celular no pedestal. Ele já ganha o seu ar de rei e rainha, né, no pedestalzinho. Você que nunca ganha um áudio de WhatsApp na semana, você fala assim, porra, ninguém me liga, ninguém quer. Meu irmão, toda sexta eu te mando um áudio do WhatsApp. Um áudio muito grande, porque eu gosto muito de você. Levanta a cabeça, campeão, levanta a cabeça, campeão, vambora, vamos tocar. Esse foi o seu motivacional para acabar com o juízo. Aqui. Nossa, lembrei de uma cena muito vergonha ali agora, mas deixa eu abaixo. Seguinte, Flamengo campeão, né, porra. Sou um flamenguista não praticante, como já deve ser de conhecimento geral. Coisa linda, né? Quando Homero pensou nas tragédias gregas, ele já estava ali, ó, prevendo Rodinei ali, campeão, né, cara? O arco de redenção, toda aquela coisa bonita ali. Que genial. Que mais? Fiz uma apresentação hoje muito doida lá em Paris. Eu não fui para Paris, né, infelizmente, mas um dia a gente volta para lá. Mas online, cara, no congresso lá do Guattari mais 30, né? Que tem 30 anos que o Guattari morreu, ele morreu em 92. Guattari que é a ala esquerdista aí do antiédipo, né? É foda. Mas enfim, e aí foi uma doida, assim, tinha um tempo que eu não falava francês, traduzi o texto em cima da hora, literalmente, assim, tipo, quase na hora da parada. Mas rolaram 5 páginas aí, mandei ver. Forte abraço pro Danilo aí, que me ajudou a traduzir o texto. Não vai ouvir esse podcast, que o Danilo não sabe que esse podcast existe, mas Danilo, obrigado, cara, como professor de francês aí, em cima da hora, me ajudou nas pronunciações, assim, fiquei lendo, com a criança sendo alfabetizada, só que com um pouquinho mais de mau humor. E sendo corrigido, né? Quem gosta de ser corrigido? Cara, é muito bom. Eu ficava lendo texto assim e eu nunca soube, né, falar direito francês. É um francês muito moleque, um francês muito na marra, um francês com cigarrinho na boca e, tipo, bola pra frente, né? E aí ele, pô, sendo um ótimo professor, parando tudo que eu falava errado, todas as pronúncias Aí, puta que pariu. Que raiva que eu tenho de ser corrigido, bicho. Chato pra caralho, tô num pique, sacou? Tô maníaco, tô grandão, aí errou. Não, caralho. Aí volta. Enfim, quem gosta, né? Mais um abraço pro Danilo, genial. Ó, recomendo, inclusive, hein, por favor, assim, se você precisar saber, Danilo Medeiros, se não me engano, o sobrenome dele. Moleque jovem, mas, puta, genial. Ótimo professor de francês. Que mais? Aí o congresso foi legal, cara, mas eu achei a galera meio dura lá e tal. Eu cheguei com o meu malemolejo lá possível. Botei o textinho lá no tablô lá. Lemos junto. Fizemos para acabar com o juízo especial Paris, praticamente. Então, juro que o dia que sair a gravação dessa parada, eu copio e colo aqui com o episódio para acabar com o juízo especial em francês, assim, pra vocês verem o bico. Ao vivo. Cara, olha só, já tem 4 minutos de introdução e esse episódio não é sobre mim, né, cara? Esse episódio é sobre o fim do capítulo 2. Estamos acabando, vamos tirar uma mini férias aí, Lula vai ser campeão claramente, é capaz que o Flamengo, capaz assim, muito possível, o Flamengo ganha mais um título até a gente começar o capítulo 3 do antiédipo. E por isso, não menos que por isso, cara, o Lula vai ganhar, não tem nem jeito. Vai, vira uns votos aí, galera. Se encontrar alguém assim dando bobeira, se encontrar um bolsonarista, você quebra a perna, assim. Se for um bolsonarista muito declarado, já você quebra a perna pra ele não votar.
Se for seu pai, pô, lamento, cara. Você já separa a tipóia ou a muleta. Brincadeira, galera. Bom. Mas se você achar alguém que tá, tipo assim, o bolsonarista, eu acho que você só pode... O cara menos bolsonarista, né? Você pensa só no nulo, né? Você dá um chaveco nele assim e fala, nenhum dos dois presta, cara. Pô, eu vou votar nulo pra caralho. Faz esse jogo psicológico, assim. Eu vou descer o dedo no 00, anarquia, anarcocapitalismo, porra. A gente vai tomar o poder da Bolsa de Valores, Bitcoin, criptomoeda, Overflow, faz isso, faz essa caveira. Se o cara estiver assim, mais indeciso mesmo, aí insiste, né? Fala com carinho, assim, pede por favor. Pede que... Não custa nada, né, cara? Vai lá, vota no Lula, vai ter passagem de graça, passeio com a galera. Enfim, é isso. Mas é certo. Se você precisar virar 1, 2, vira lá, mas já ganhou, vai ganhar. Não me cobra não. Se eu perder, se o Bolsonaro perder... Não, calma, tô cansado. Privado de sono. Se o Lula perder... Bata na madeira, né? Porra, não me cobra não, deixa abaixo. Acho que eu não falei isso não. Então, cara, pra acabar então com o juiz e pra acabar com o capítulo 2... Lindo capítulo. Foi um belíssimo trabalho que fizemos até aqui. Tá? Então, de parabéns os participantes, hein? Você recebendo esse audião. Cara, eu abri o cronômetro. O que eu tô fazendo? É alarme. Esqueci como é que grava o programa. Calma aí. Sexta, agora são 8h16. Vamos até 8h36. Jackson Rises. Aí, 20 minutinhos, mais que o suficiente, porque iremos direto ao ponto, iremos direto ao assunto. E não vamos começar o capítulo 3, porque tem ordem nessa parada. Aqui tem muito Capricórnio no mapa. Tem que fazer a logo do Selvagens Bárbaros Civilizados. Bora lá! 2.9.4 Movimento da Desterritorialização e Territorialidades. Vem comigo então. São bem poucos os que operam nesse muro ou nesse limite esquizofrênico aquilo que Lang denomina transpassagem. Entre aspas, gente comum, fecha aspas, todavia. Vamos à nota de tradutor. Emprego transpassagem para traduzir la per se. Não sei o que significa isso, preciso ver no nível, né? La per se. Mas o Orlando meteu transpassagem. Depois a gente procura o termo. Se sobrar tempo, me lembra aí, por favor, tá? Eu vou olhar aqui no termo no inglês, no Lang. Que Lang é um autor britânico, né? Psiquiatra britânico. Ele não escreveu lá per se, não. Em sua maioria, eles se aproximam do muro e recuam horrorizados. Melhor recair sob a lei do significante, ser marcado pela castração, triangulado em Édipo. Cara, esse negócio do muro, eles vão trabalhar melhor essa história, né? Mas o muro... Normalmente no Deleuze e Guattari, o muro é a coisa do expressivo, do quais são as possibilidades da gente se expressar. A gente tem um vício, como seres humanos, estava vendo isso até hoje na formação, de pensar muito a nossa expressão por meio da palavra. E a psicanálise, então, é rainha disso, né? Pensar o falatório infinito. Só que existem inúmeras condições de expressão, inúmeras possibilidades, inúmeras substâncias, inúmeras formas de expressão. E aí você pensa que, por exemplo, a interação do bebê, a interação do louco, a interação do poeta, do artista com a realidade, é muito sensível nessa criação e nessa captação de inúmeras formas e substâncias de expressão diferentes. O muro que eles estão falando aqui o tempo todo parece muito essa coisa do muro do significado, das coisas, dos signos terem que ter uma ordenação de antemão, porque parece que sem essa ordenação é tudo muito bagunça, né? É quase que como se a gente não organizasse esses signos que são múltiplos em seus conteúdos, em suas substâncias e formas, né? De se exprimir, de trabalhar os encontros mesmo, a comunicação dos encontros, a expressão nos encontros. É como se a gente não tivesse essa mega organização rígida do muro, do significante. As coisas se entrassem num caos. Mas o que eles estão apontando é que, tipo, não é um caos. Porque, na verdade, existem várias formas de organização e algumas formas de organização que não são tão simples de perceber. Por exemplo, a expressão de um gesto dentro da loucura, ou a expressão não verbal no bebê, que é múltipla, né? Tanto em recepção quanto em transmissão, né? Emissão, perdão.
E aí essa coisa do muro é sair desse campo do racional, sair desse campo do lógico, sair desse campo da linguagem formal, sair desse campo do significante e se deparar com outras coisas, com expressões de tinta, de sons, com expressões de gestos, com expressões de sensações, tudo isso no campo da expressão. E os loucos vivem isso, né? Ou eles são atormentados por isso também, por isso esquizoanálise, né, o tempo todo. Então essa dimensão de tipo, que tal experimentar outras formas de significar, outras formas de expressar, né? Não significar, outras formas de expressar. Por que a gente precisa segmentar, né? A coisa que a educação faz muito, tipo, enquanto um fala, o outro tem que estar escutando. Se o professor está falando, por que você está rebolando, menina? Aí, pô, fica essa merda, sacou? Tá ligado? É como se a gente não pudesse se expressar, cada um de nós, né, gente comum, como o texto aqui, nas multiplicidades de expressões possíveis, né, nas danças, nos gestos, nos sorrisos, no remeleixo, na ginga e na palavra também, né? A palavra, pensem politicamente, né? Pensem grupalmente falando, né? Esse lugar de, tipo, enquanto alguém fala, todo mundo tem que estar em silêncio, né? Tipo, essa coisa meio carrasca, né? Neurótica, né? Da coisa da palavra. Eu sou professor, sou extremamente neurótico. Eu não consigo falar enquanto tem alguém falando junto. Mas assim eu reconheço, isso é coisa de neurótico. Mas é isso, né? Que eles estão falando. Aproximar-se do muro, que é um exercício de atravessar esse muro, é sair do muro do significante, muitas vezes, dessa ordenação muito lógica, racional do campo expressivo. E aí eles falam, melhor do que atravessar o muro seria recair sobre a lei do significante, ser marcado pela castração, triangulado em Édipo, né, voltar para os problemas familiares. Com isso, portanto, eles deslocam o limite, fazendo passar para o interior da formação social, entre a produção e a reprodução sociais, que eles investem, e a reprodução familiar, sobre a qual eles assentam todos os investimentos. Então, olha, em sua maioria, né, eles se aproximam do muro e recuam horrorizados. Melhor recair sobre a lei do significante, ser marcado pela castração, triangulado em Édipo. Melhor neurotizado que se abrir ao desconhecido. Velha pergunta haitiana também, por que as pessoas têm medo da liberdade? Por que as pessoas têm medo da autonomia? Por que as pessoas têm medo de criar? Pergunta winnicottiana também. Hoje eu tô em paz com as psicanálises aí. Com isso, portanto, eles deslocam o limite, ou seja, não quer ver o limite do muro branco, fazendo passar para o interior da formação social. Então, esse muro branco, não é muro branco, né? Esse muro de significado tem que estar dentro toda a significação tem que estar dentro da produção e reproduções sociais que eles investem e a reprodução familiar sobre a qual eles assentam todos os investimentos, né? Então fica tudo a respeito do interior da formação social, entre produção e reprodução sociais e a reprodução familiar. Um assunto de família, né? Fazem passar o limite para o interior do domínio assim descrito por Édipo, entre os dois polos de Édipo. Não param de involuir e de evoluir entre esses dois polos. Édipo como o último rochedo e a castração como alvéolo. Mais dois pontos. Mais vale uma última territorialidade, ainda que reduzida ao divã do analista, do que os fluxos descodificados do desejo que fogem, correm e nos arrastam. Sabe-se lá para onde? Essa é a pergunta. E é interessante porque, por mais que esse muro, né, exista, o desejo para Deleuze e Guattari, essa é a beleza, talvez, do desejo, né? Ele não se estrutura apenas como linguagem. Ele não é um conjunto de imagens e de representações inconscientes, tal como Freud. Ele é uma multiplicidade de formas de expressão e de substâncias de expressão. Também formas de conteúdo, substâncias de conteúdo, que o tempo todo, diariamente, ameaçam fugir do muro. E isso é a beleza da parada, né? Eu acho que Clarice Lispector, apesar de ser meio otária com gente pobre, assim, uma aristocrata, ela sabe disso muito bem, assim, ela sabe, mas o Caio Fernando Abreu sabe também. O dia de uma pessoa tá cheio de pontos possíveis de ruptura com o significado. E isso é muito interessante, né? Se você ler A Paixão segundo GH, aquela baratinha ali, bicho, aquele fluido de barata depois do dispêndio de ódio de classe daquela bruaca protagonista incrível, que é uma bruaca classicista da porra. Puta, é genial. Você não leu, leia. Não vou dar spoiler de Clarice aqui não, porque tem uma baratinha. Tinha que ter só livro com inseto, né? Livro com inseto é livro top, né? A Metamorfose, o próprio Kafka, né? A Metamorfose, o Paixão segundo GH.
Metamorfose não é barata, né? Mas isso, né? Essa ruptura do Kafka tá o tempo todo, né? O que seria se a gente entrasse no despertar? Nessa transição entre entre o dormido e o acordado, e a gente pudesse com isso produzir algo, né? Porque essa segmentaridade expressiva, essa separação expressiva do capitalismo, jargões, é muito isso. Você está dormindo, você está acordado. E se você está acordado, você tem que estar atento. Se você está acordado, você tem que fazer as coisas, tem que postar no TikTok, tem que fazer o seu podcast. E o Kafka não, o Kafka escreve muito desse momento da penumbra, esse momento meio evasivo da própria consciência, assim, e do próprio eu, da própria subjetividade. E no despertar que Gregor Samsa, na Metamorfose, se ligou que, tipo assim, algo mudou, algo não faz sentido nenhum. Né? Algo vira de cabeça para baixo todos os sentidos. E ao mesmo tempo que é uma experimentação tremenda de todas as relações sociais com a irmã, com o pai, das posições de uma casa inteira, e com os amigos do trabalho, caralho, parece o tempo todo em risco, mesmo o inseto gigante ser recapturado, né? Ser capturado de volta para o triângulo familiar, né? Essa opressão de viver na sombra de papai e de irmã, né? E é isso, por isso que eles gostam tanto de Kafka. Momento, citei o Kafka. Então é melhor ser neurótico. A neurose é isso, deslocamento do limite para guardar para si próprio uma pequena terra colonial. Isso aqui é muito bonito, hein? Isso aqui a gente guarda no coração porque eles já são, né, os bichos decolonial aí. Falou um pouco de Fanon? Falou um pouco de Fanon. Vacilaram, mas que vacila, é francês, né, bicho? Não tem como vacilar. Os caras não sabem nem sambar, viado. Os caras não sabem nem falar português direito. A neurose é isso, deslocamento do limite para guardar para si próprio uma pequena terra colonial. Pequena terra de sentido, uma pequena terra de repetição, um pequeno território, no seu sentido mais negativo, né? Mais dodói. Mas outros querem terras... que eles vão fazer essa diferença aqui que é muito legal, que eu não vou saber explicar, mas ela é muito legal. Então a neurose é isso. Então, diante do muro, diante da possibilidade de abrir-se para novas possibilidades expressivas e outros ordenamentos expressivos, de substância e forma, que não é a bagunça, tá? Não é a bagunça. O isso não é qualquer coisa. Na verdade, o que eles estão falando é que tem ordenamentos múltiplos, diferentes, né? Outras lógicas, outras formas de relação, viado. Mas diante disso que o Guattari tem uma frase muito boa na Cartografia do Desejo, né? Com a Ronick lá, aquele livrão lindo, tesudo, que é... O problema do neurótico é confundir uma ordem com a ordem, né? O neurótico, se a coisa sai da ordem da vida dele, é como se fosse perder todas as ordens possíveis, e é sempre isso. E existem várias outras ordens que nossa vã filosofia ainda de encontrar. Mas outros querem ter... Então, primeiro, o neurótico é a pequena terra colonial, né? Mas outros querem terras virgens, realmente mais exóticas, famílias mais artificiais, sociedades mais secretas que eles desenham e instituem ao longo do muro nos lugares da perversão. Essa operação perversa, eles estão trabalhando aqui algo que são as estruturas clínicas da clínica psicanalítica, né? Bem lacaniana, neurose, psicose e perversão. Então, o que se faz quando o processo é interrompido diante do muro, quando é recuado? A neurose se esquiva em direção a terras territoriais, a terras natais, a terras coloniais. O perverso não basta, ele precisa se usufruir de artifícios mais exóticos, uma territorialização mais violenta e muitas vezes de alguma maneira isolada nesse processo. Né? Outros ainda, enojados da utilidade doméstica de Édipo, mas também dos gêneros vendáveis e do esteticismo perverso, atingem o muro e pulam sobre ele, às vezes com extrema violência. Então, essa relação de estourar o muro todo, né? De se estrupiar, do caso do psicótico, de não se ater, né, aos significados, aos significantes do muro do ordenamento social dominante, mas, ao mesmo tempo, diante dessa multiplicidade do fora, não conseguir produzir consistência outras formas de ordenamento, porque não tem jeito, você vai ter que inventar outras consistências. Não tem jeito, a palavra é muito forte, né? Mas... Então, eles se mobilizam.
calam-se e se redobram sobre o corpo sem órgãos, ainda uma territorialidade, mas dessa vez totalmente desértica, na qual toda a produção desejante para ou cristaliza, finge parar. 2 pontos, é a psicose. Belíssimo e importantíssimo trecho definidor do que acontece com os processos esquisos, né, para produzir a neurose, a perversão e a psicose. Bom para pensar o trabalho esquizoanalítico. Tá certo que isso um tanto é dispensado no meu Platôs, mas se você acompanha o trabalho do Guattari, ele inclusive vai trabalhar bastante assim, as semióticas no inconsciente maquínico, no cartografia esquizoanalítica. Você que é um analista aí, não sei quem é você, né? Mas por favor, se presente, me dá um beijo, me abraça, me beija, me chama de meu amor. Vou tomar uma cerveja. A pandemia tá acabada, mas tá assim, tá liberando. Assim. Mas o Guattari ele continua até mesmo a falar das neuroses, né, das estruturas da neurose, né, da semiótica da obsessividade, da semiótica histérica, da semiótica do obsessivo, da semiótica do fóbico, é bem interessante. Então ele tem um diálogo longo com a psicanálise, acho que ele não interrompe, não. Corpos catatônicos, esse corpo, né, esvaziadíssimo, catatônicos, que caíram no rio como chumbo, imensos hipopótamos fixos que não mais voltarão à superfície. Que imagem, né? Imensos hipopótamos fixos que não voltarão à superfície. É aquele maluco lá não é ele, né? Mas é em vias de ser aquele maluco lá do The Wall, do Pink Floyd, né? O Pink, né? Que ele fuma o cigarro assim, né? Ele não fuma, ele fica parado lá. E o cigarro dele consome inteiro, ele tá lá paradão na poltrona. Mas ele é mais neurótico, depois volta pro fascismo com força. Ele territorializa no fascismo, né? Perversifica. Confiaram com todas as suas forças no recalcamento originário para escapar ao sistema repressão e recalcamento que fabrica os neuróticos. Mas uma repressão ainda mais nua se abate sobre eles e os identifica ao esquizo de hospital, o grande autista, entidade clínica a quem falta o édipo, entre aspas, o falta. Tá? Isso aqui é sempre um tema importante, né? Como criar para si um corpo sem órgãos, como desfazer um rosto e como atravessar o muro sem se esborrachar. Com o que se conecta quando se atravessa o muro? Que consistência que se dá e quais são as prudências necessárias para esse processo? Isso é uma esquizoanálise transformativa, aprendi recentemente. A esquizoanálise gerativa é passar, né, numa escuta, numa intervenção, numa análise do nível molar para a abertura para o nível molecular. Alguns pacientes, alguns grupos são dessa dimensão, né? Você precisa ainda achar as brechas que ali estão, né? Que estão o tempo todo muito repetitivo, muito territorializado, muito duro. Então, esquizoanálise de geração das possibilidades de linha de fuga. Agora, tem uma esquizoanálise transformativa, os caras, que é, já diria o Winnicott, né? Os pacientes mais borderline, assim, que o negócio é da consistência, a galera já tá fugindo, já fugiu, já foi, tá correndo livre pelo mato. Mas como é que corre bem, né, pelo mato? Não vai sentar a porra da cabeça num galho da árvore e morrer, né, filho da puta? Pô, esperto. Então, né, esquizoanálise transformativa para acompanhar e dar consistência a essas linhas de fuga, que se elas não se conectam com nada, mesmo que de outra ordem de organização, que seja, mano, ou vai se destruir, vai destruir o outro, esse que é o problema, né? Não pode romantizar as linhas de fuga. Por que a mesma palavra esquizo para designar o processo que transpõe o limite e, ao mesmo tempo, o resultado do processo que se choca com o limite e é encrava para sempre? Mesmo problema, isso é coisa de europeu. Agora eu vou ampliar. Da Melanie Klein, que chama de processo de posição depressiva um ganho, filha da puta. Todo mundo fica assim, é depressiva, posição. A gente fica triste. Não fica triste na posição depressiva. A moleque foi infeliz com esse nome. Aí o Deleuze e o Guattari, kleinianos que são, só enrustidos, metem isso, né? Porque a mesma palavra esquizo para designar o processo que transpõe o limite e, ao mesmo tempo, o resultado do processo que se choca com o limite e aí se encrava para sempre. Ou seja, esquizo é tanta positividade do processo, mas também tem o que eles chamam de esquizo institucionalizado, esquizofrênico de hospital. O maluco que não deu conta da parada e ficou lá, estagnado. Mas será? Né? Vamos pensar. Seria para designar a eventual transpassagem e, ao mesmo tempo, o desmoronamento possível, assim como todas as transições e os emaranhados entre um e outro, é que, considerando as 3 aventuras precedentes da psicose, é que está em relação mais íntima com o processo, no sentido que Jaspers mostra que o demoníaco, ordinariamente reprimido e recalcado, irrompe em prol de um tal estado ou suscita estados que o levam sem cessar ao risco de cair no desmoronamento e na desagregação. Então isso é muito, 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 muito bonito. É o
finalmente chega essa ideia da primazia da esquizofrenia, da primazia do processo psicótico, como aproximação do processo primário mais afim com as ideias filosóficas, políticas, práticas e analíticas de Deleuze e Guattari. Não pense o processo primário como aquilo que tem que ser reprimido e recalcado. Pense o processo primário, tal como os esquizos, naquilo que precisa de consistência para ser fucking acompanhado. Bolado, hein? Já não sabemos se é ao processo que devemos denominar loucura, olha só, sendo a doença tão somente seu disfarce ou caricatura, ou se é a doença a única loucura de que o processo nos deveria curar. Mas em todo caso, fez um zigue-zague aí, mas eu vou seguir porque senão eu não vou conseguir terminar de ler esse negócio hoje. Eu quero muito ler. Mas em todo caso, a intimidade da relação aparece diretamente em razão inversa. O esquizo-entidade, ou seja, de hospital, surge tanto mais como um produto específico, quanto mais o processo de produção é desviado do seu curso. Brutalmente interrompido, se transforma meta-identificação no sentido do adoecimento. Ah, não acredito. Não, vai ter chorinho que eu vou fazer mais assim. Não, eu quero férias. Calma aí. Hold on. E é por isso que, em troca, não podemos estabelecer relação direta alguma entre neurose e psicose. Olha, que isso? Isso aqui eu fiquei chocado agora. Às vezes eu me choco com isso aqui. Em troca, não podemos estabelecer relação direta alguma entre neurose e psicose. Me expliquem, por favor, não sejam vagos. As relações entre a neurose, a psicose e também a perversão dependem da situação de cada uma relativamente ao processo e da maneira como cada uma representa um modo de interrupção, uma terra residual, a qual alguém ainda se agarra para não ser arrastado pelos fluxos desterritorializados do desejo. Então, como você não está falando que tem relação? Revisor, editor, fala para os meninos melhorar isso aqui, bicho. Bom, mas é isso, né? Talvez não seja uma relação direta, sei lá. Territorialidade neurótica de Édipo. Esse trecho é muito foda, cara. Territorialidade neurótica de Édipo. Territorialidade perversa de artifício. Territorialidade psicótica do corpo sem órgãos. Ora, o processo é apanhado na armadilha e voltei no triângulo. Triângulo de piano, família, neurose. Ora, ele toma a si próprio como um fim. As metas e artifícios perversos. Finalidade. Dá muita finalidade pro sapatinho. Que você tem tesão e você só goza com esse sapatinho. Alô, Tarantino? Tô assistindo Crash, do Cronenberg, que é sobre isso. Caralho, é verdade, né? Aí, ó, porra, é foda. Associação livre é um negócio muito foda, mas o Crash, até onde eu tô vendo, do Cronenberg, que é o rei da doideira, o mais deleuziano dos canadenses, talvez não, talvez o cara do Cubo seja um pouco mais, não sei qual é esse diretor do Cubo, mas se não é um canadense de terror, bicho, ó, tá de parabéns, só filme trash muito bom. E o Cronenberg é o rei, né, cara? O Cronenberg é a mosca, né, pra mim. A Mosca é um dos melhores filmes de verdade, assim, não ironicamente. Me assustou muito quando eu era criança e me fascinou muito exatamente esse grau de desterritorialização do maluco que é o Jeff Goldblum perdendo os membros para virar uma mosca. E em algum momento ele vira para o par romântico dele, né, que se apaixona pela mosca, né, claro, e se apaixona pelo Jeff Goldblum, na verdade, né, e consequentemente também pela mosca. E ele vira assim, sabe qual é o problema das moscas? Aí a mulher, qual? As moscas não produzem sociedade. Aí ele, tipo, dá um rompante, assim, tipo, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Mas enfim, o Crash, que não confundi com o Crash, que ganhou o Oscar por filme otário, filme cota pra filme bundão, cota pra filme coxinha do Oscar, que sempre é preenchida. Recentemente, o mais recente foram 2, na verdade, né? Green Book e aquele filme do Queen lá, com o Rami Malek de dentadura. Momento cinema. E o Crash, do Cronenberg, que é um cara conhecido pelo body horror, né? Faz uns gore lá, muito doido, de membro saindo, de pele descascando, caralho, muito doido, muito sexo. E todo mundo tá com tesão no filme dele. É muito bom, que é peça de corpo, pedaço de corpo caindo e gente com tesão. Ou seja, o diretor do Corpo Sem Órgãos. Tanto que ele tem um filme que nem dá pra interpretar, nem dá pra ensinar o que é o corpo sem órgãos a partir do filme, porque é o corpo sem órgãos, é o puta do Crimes of the Future, do menino comendo balde, filme do menino que come balde, lindo filme.
Tudo tem pirata, gente. Vai lá, corre atrás, informe-se, procure o torrent. Mas o Crash, rodei, né? O maluco é um diretor de cinema meio frígido, não dá pra entender ele. Eu não terminei de ver, né? Então, mas eu só vou dar ideia. Ele é meio frígido, a mulher dele gostosa também é meio frígida, gostosa meio cara da frígida, assim, coitado. Pobre menina peituda. E aí, maluco, o cara... todo mundo com tesão o tempo todo, mas parece que eles estão na frigidez assim, de ter orgasmo, de se satisfazer, não sei até agora, no começo do filme. E o maluco tá mexendo nos documentos no carro, ele muda uma pista lá, ele mete o carro de cara contra o carro. O maluco que tava dirigindo, acho que não, que tava de carona no outro carro, voa, pum, ele bate frente, assim. Aí o maluco voa, quebra a janela do vidro dele e acaba no carona dele de cabeça pra baixo, né? Tipo assim, como quem é um corpo projetado com a cabeça pra frente. E acaba morto ali, largado. E ele olha aquilo, toma um susto, olha pra frente. Aí na frente tem um carro batido com a mulher do cara que voou. E a mulher simplesmente tira o hobby e mostra o peito. E aí eles começam um processo de hospitalização e muito corpo... Sabe aquelas estruturas de ferro que seguram perna quebrada e tal? Só que parece que os caras começam a entrar numa pira desse trauma, diante desse muro branco, né, desse muro desgraçado significante do trauma, que é o trauma, né, tipo assim, qual é o sentido disso tudo? O trauma e o trágico trazem muito esse limite o tempo todo, né, tipo, cara, não é esse muro que define ordenadamente pra onde a gente vai, o que a gente faz, a ordenação da realidade, na verdade, caralho, tá tocando um monte aqui, o despertador nem falei, nem ouvi. E fudeu, o episódio vai ser grande mesmo. Só um episódio grande pra finalizar. E aí os malucos começam, velho, a ter fetiche com acidente de carro. A ter fetiche com pessoas que se acidentaram em carro, ou acidente de carro, um negócio meio doido assim. Eu sei que é mais ou menos essa história, eu já tinha ouvido falar. Mas eu não sabia que tinha essa dimensão desse trauma, né, desse susto não processado. Que é o quê? A coisa perversa. Você pega uma parada e esse processo, de, por exemplo, de quase morte, de trauma, vira um fim em si mesmo. Eu não vou olhar para isso, não vou olhar para esse muro branco, vou deslocá-lo para um objeto que o tempo todo vai ser, eu vou ter que intensificar cada vez mais, vai ser o meu paraíso artificial, o meu exotismo, assim. E eu só vou mirar toda a minha sexualidade nessa direção, né? Coisa do bem fetiche mesmo. Explicação porca da perversão, mas fica aí. E fica a dica, assistam Crash. Depois eu conto pra vocês como é que foi, só daqui umas 2 semanas, quando voltar o episódio. Então, né, ele toma a si próprio como um fim, né? Esse processo do trauma, por exemplo, como uma finalidade mesmo. Ora, ele persegue a si próprio no vazio, aí é o psicótico, e substitui sua efetuação por uma horrível exasperação. Cada uma dessas formas tem como fundo a esquizofrenia. A esquizofrenia como processo é o único universal. Aqui eles são extremamente marxistas e freudianos ao mesmo tempo, esfregando na cara da sociedade. Porque esse processo de esquizofrenia ele não é um processo interiorizado, ele é um processo de produção social e desejante ao mesmo tempo. Só existe uma e mesma produção, a produção desejante. A esquizofrenia é ao mesmo tempo o muro, a abertura do muro e os fracassos nessa abertura, todos os destinos do processo. Aspas, a meu ver, para atravessar esse muro, já que de nada adianta bater-lhe com força, é preciso miná-lo e limá-lo lentamente e com paciência. Quem vos fala é o nosso amigo pintor Van Goghinho. Abraço, Van Gogh. Carta de 8 de setembro de 1888, famoso ano de abolição da escravatura no Brasil. Provavelmente é seu irmãozinho Theo. Forte abraço, Theo. E isso não diz respeito apenas à arte e à literatura. Com efeito, ou a máquina artística, a máquina analítica e a máquina revolucionária permanecerão nas relações extrínsecas que as fazem funcionar no quadro amortecido do sistema repressão-recalcamento. E aqui vale destacar isso aqui é muito bonito, como eles conjuntam certas máquinas transformacionais, né, ou gerações transformacionais. Máquina artística, máquina analítica e máquina revolucionária. E eles conjugam elas muitas vezes, né? Bem interessante isso. As relações que essas funcionarão quadro amortecido do sistema de repressão e calcamento, ou se tornarão peças engrenagens umas das outras, se juntem, né, no fluxo que alimenta uma só e mesma máquina desejante, como outros tantos fogos locais pacientemente acesos para uma explosão generalizada, a esquiza e não o insignificante. Parabéns, meus jovens, que capítulo bonito, fiz as pazes. De verdade, sinceramente, fiz as pazes com o capítulo 2.
é um capítulo bonito. Não é apenas um capítulo para psicanalistas, não é. É um capítulo que... Pô, agora eu tô caindo a ficha, tô me emocionando, assim. Segundo capítulo que a gente termina, cara, que legal. Porra. É um capítulo bom. Agora eu esqueci o que fala, assim, mas, porra... Ele se aprofunda, né, na coisa da síntese, faz o funcionamento, ele é um capítulo muito clínico, né? Ele fala muito dessa colonialidade, do imperialismo de Édipo. Cara, realmente, ele é clínico, mas ele é também muito social, né, nesse sentido. Baita questão. E ele vai trabalhar muito bem essa síntese do inconsciente com mais calma, que ele só apresenta lá no primeiro. Então, ó, estamos de parabéns por até aqui. Episódio 91 do Para Acabar com o Juízo. E, cara, a gente se vê em breve discutindo Nietzsche, antropologia, selvagens, bárbaros civilizados, muitas atrocidades aí de europeu falando dos outros. Forte abraço, beijo grande, 34 minutos, puta que pariu. Parabéns pra você que ouviu até aqui. Beijão. Tchau, tchau.